Eu saúdo a todos os irmãos com a paz do Senhor. Aproveitando que os irmãos estão sobre seus pés, por favor, abra a Bíblia, a Palavra de Deus, no último livro da Bíblia, livro do Apocalipse, e o capítulo de número 1. Livro do Apocalipse, o capítulo de número 1. Já quero aqui externar a minha gratidão a Deus pela oportunidade que Ele tem nos concedido, pela paz, pela saúde, por ter nos sustentado, porque eu sou aquele crente seguinte, que acredito que mesmo no momento que nós não estamos vendo, Deus está trabalhando e nos protegendo. Mesmo no momento que nós não estamos ouvindo, Deus, Ele está falando conosco. E eu acredito que mesmo que no anonimato, constantemente, Deus está nos abençoando. Também agradeço ao pastor Rosivaldo pela oportunidade e também cumprimentando já os nossos irmãos que estão nos acompanhando pelo Facebook e pelo YouTube e os irmãos que posteriormente também irão assistir este culto. Quando eu não estou aqui, eu estou no trabalho assistindo os cultos aqui, as mensagens, os ensinos, e estou por dentro da programação. Quem encontrou? Diz assim: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. Podemos assentar. Muito obrigado. Louvado seja o nome de Jesus. Irmãos, agora à tarde eu estava meditando um pouco sobre o que é o cristianismo. Muitas pessoas nos criticam dizendo que nós somos arrogantes demais em dizer que o cristianismo é uma religião exclusivista. Não é nós que dizemos isso, é a própria Bíblia que diz, porque a nossa adoração, o nosso louvor, ele é exclusivamente voltado à pessoa de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Por isso que nós somos exclusivistas. Nós cremos que só podemos chegar ao céu e ter a remissão dos nossos pecados por intermédio da pessoa bendita e gloriosa de Jesus. Por isso que nós somos exclusivistas. E o exclusivismo do cristianismo, ele vai um pouco mais além. Por quê? Porque o cristianismo, quando nós analisamos todas as 22 religiões que compõem, que está espalhada no mundo, nós observamos que a única religião que tem uma mensagem de esperança para os crentes, para o final de todas as coisas, é o cristianismo. Nenhuma outra religião tem uma mensagem com tanta esperança, com tanta convicção como o cristianismo. As demais religiões têm aí umas aberrações sobre o futuro, mas o cristianismo tem uma mensagem. E essa mensagem é uma mensagem exclusiva, que o Senhor Jesus, muito em breve, mas muito em breve mesmo, estará retornando para ressuscitar os mortos e transformar os que estão vivos e os conduzir ao céu. Esta é uma mensagem exclusiva do cristianismo. Eu peço que você ouça e que você avalie e tenha como suspeita crentes que não pregam, denominações que não pregam sobre a vinda de Jesus Cristo. É um cristianismo, um ramo do cristianismo suspeito. Tem que colocar para ver realmente se eles realmente estão seguindo a palavra de Deus. Por quê? Igreja evangélica, que faz parte desse cristianismo genuinamente bíblico, está na expectativa de a qualquer momento ser arrebatada e estar na presença do Senhor. Muito bem. Quando eu era ainda adolescente,
no estado do Paraná, eu aceitei a Jesus como Salvador. Fui batizado com 12 anos de idade. Não vou falar o ano, porque vocês vão fazer a matemática e vai descobrir a minha idade. Principalmente que tem um contador aqui ainda, né? Ele rapidamente vai decidir, né? Mas é brincadeiras à parte. Então, eu aceitei a Jesus e me batizei logo em águas. E, de repente, o pastor que presidia a igreja que eu congregava, ele anunciou o seguinte: irmãos, por esses próximos dias vai estar um pastor aqui nos ministrando um seminário. E eu, naquela época, por ser novo convertido, nem sabia o que queria dizer seminário. E ele vai falar sobre profecias bíblicas, sobre escatologia. Eu não sabia o que era isso. Então, aquele pastor começou na segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado, pregando a palavra de Deus sobre escatologia e sobre profecias. Desde a segunda-feira até a sexta, até no sábado, eu fiquei ali, vamos dizer assim, fascinado com a mensagem que aquele pastor estava pregando. Eu não sei se todas as pessoas estavam sendo impactadas, como eu estava sendo impactado por aquela mensagem. Quando foi no domingo, aquele pastor encerrou, e aquele pastor então pregou sobre o arrebatamento da igreja. Mas no final do sermão daquele pastor, ele proferiu uma frase que ficou marcada na minha vida até o dia de hoje. Hoje ela não me incomoda mais, mas ela já me incomodou muito, a frase que ele disse. E a frase que esse pastor disse, vou omitir o nome dele, ele com certeza já deve ter falecido, porque nessa época, quando eu era adolescente, ele já tinha mais de 60 anos de idade, com certeza ele já faleceu, mas vou omitir o nome dele. Ele disse o seguinte: 1000 anos passará, mas 2000 anos não vai inteirar. Ele estava dizendo o seguinte, que antes que se completasse os 2000 anos, ou o mundo ia acabar, ou Jesus ia vir. Eu rapidamente, quando ele falou aquilo, eu tentei fazer a matemática ali na hora do culto, para ver com que idade eu estaria quando o mundo acabasse, porque ele disse que 2000 não ia inteirar, e eu logo calculei para o ano de 1999, e eu tentei fazer a matemática ali, mas eu não consegui, mas eu guardei isso na minha mente, e aquilo começou a me incomodar, e eu confesso para vocês que a partir daquele dia, eu nunca mais fui o mesmo adolescente. A minha vida foi transformada, porque eu não conhecia as Escrituras, e para mim aquilo ali era verdade. E eu acredito que muitos dos irmãos que têm a mesma faixa etária que eu tenho já ouviu dizer isso. Isso preocupou muitas pessoas. Aí eu me lembro que quando eu cheguei em casa, eu logo peguei a minha data de nascimento, e eu peguei o ano 2000 e fiz uma matemática básica ali, e então, de repente, eu cheguei à conclusão: meu Deus, Jesus vai voltar, ou o mundo vai acabar, e eu ainda nem me casei. Eu estava preocupado com o casamento. E graças a Deus que quando chegou o ano 2000, eu já estava casado, e o meu filho primogênito já tinha até nascido, né? Eu estava preocupado com isso. E então, mas eu não foquei muito sobre a vinda de Jesus, sobre o arrebatamento da igreja. Eu me foquei sobre o fim do mundo, e aquilo começou a me amedrontar, a me fazer medo. Quantas das vezes eu acordava de madrugada, gritando desesperado, e minha mãe vinha correndo e dizendo: menino, o que é que foi? Menino, o que é que foi? E eu tentava falar com ela, e eu não conseguia, porque eu estava sonhando e tendo pesadelos com o fim do mundo. No ano de 1981 para o ano de 1982, quando naquela época, então, Inglaterra, hoje Reino Unido, começou um confronto com a Argentina, a gente morava ali naquela fronteira, e começou aquela guerra ali por causa das Ilhas Malvinas. Eu pensei, é o fim do mundo, é o fim do mundo. E eu falei assim, meu Deus, e eu não brincava mais, eu não soltava pipa mais, não jogava mais bolita, não brincava de carrinho, eu não fazia nada. A minha professora,
que era da igreja presbiteriana renovada, às vezes ela dava uns gritos comigo, dentro da sala de aula, e eu estava assim, voando. O que está acontecendo contigo, menino? Era medo do fim do mundo. Mas de repente, quando foi um determinado dia, eu comecei a estudar a Bíblia. Eu não entendia nada da Bíblia, porque depois eu aprendi uma coisa, uma regra áurea para entender a palavra de Deus. À medida que a pessoa aceita Jesus, e a pessoa, o Espírito Santo vai promovendo um novo nascimento na vida da pessoa, e a pessoa foi salva, está sendo salva e será salva no futuro, à medida que esse processo vai aumentando, o conhecimento da pessoa também vai aumentando na palavra de Deus. E eu passei a conhecer muitas coisas. Então, eu descobri uma coisa muito incrível a respeito do fim dos tempos. Que existe diversas, centenas de profecias para se cumprir. Muitas delas já se cumpriram, mas muitas estão por se cumprir. Mas eu descobri uma coisa: antes que todas as outras profecias a respeito do fim do mundo aconteça, a primeira profecia que vai acontecer é o arrebatamento da igreja. É o arrebatamento da igreja. Nós não estamos aí, irmão, preocupados com os Estados Unidos, se vai haver recontagem, e o que isso tem a ver com a política mundial. Isso pode ter muita coisa a ver com a política mundial, mas com a igreja não. Isso não vai atrapalhar o programa que Deus tem para a igreja, de forma nenhuma. Jesus vai arrebatar a sua igreja, e o primeiro evento que vai acontecer é o arrebatamento da igreja do Senhor. Então eu digo para vocês, jovens, adolescentes, crianças, irmãos, irmãs, durma tranquilo, e sonhe tranquilo, e levante tranquilo, porque o primeiro evento que vai acontecer é o arrebatamento da igreja do Senhor. E a igreja, irmãos, ela está incomodando o mundo nesses últimos dias, porque se tem alguém que sustenta a verdade, que é coluna e firmeza da verdade na terra, ainda é a igreja. E por a igreja querer proclamar essa verdade, sustentar essa verdade, a igreja incomoda, e as pessoas querem ficar livres da igreja. Mas eles podem ficar tranquilos, que a qualquer momento, sim, eles vão ficar livres da igreja, porque o Espírito Santo vai nos arrebatar e nos levar ao céu e deixará esse mundo num verdadeiro caos. Eles querem a ausência da igreja, eles vão ter a ausência da igreja. Se as pessoas pensam que a coisa está difícil, que esse mundo está um inferno, vai haver uma amostra grátis do que é o inferno após o arrebatamento da igreja do Senhor. No dia do arrebatamento, os que estiverem vivos serão transformados e levados aos céus. Mas antes que esse ato aconteça, acontecerá um ato antes desse, que é a ressurreição dos mortos. Os que morreram em Cristo, eles vão ressuscitar primeiro em corpos incorruptíveis e vai estar juntamente conosco, subindo nos ares, encontrando com o Senhor nas nuvens e fazendo assim para esse mundo, ó. Adeus, adeus coronavírus, adeus economia, adeus Estados Unidos, adeus Oriente Médio, adeus crise, adeus tudo. Nós não vamos, quem sabe não fazer assim, ó. Nem para trás nós não vamos fazer só assim mesmo, porque nós vamos estar subindo, isso vai acontecer. E eu acredito, meus irmãos, que isso está muito próximo para acontecer. Muito próximo mesmo. É momento de nós aproveitarmos todos os cultos para estar na casa do Senhor. É momento de aproveitarmos todas as oportunidades para orarmos. Todas as oportunidades para ouvir ensinos da palavra de Deus. Porque é os últimos cultos que nós estamos prestando a Deus aqui na terra. Porque o culto, a adoração a Deus vai continuar no céu. Mas é o culto que nós estamos prestando a Deus aqui nessa terra. E eu digo uma coisa para vocês: quem não frequentar a casa do Senhor para se alimentar da palavra de Deus, eu tenho dúvidas se ele vai permanecer em pé até o dia, porque coisas terríveis estão para acontecer. A igreja, ela está num funil, e a igreja vai ficar aqui até o último segundo,
Assim como Israel entra no Mar Vermelho e Faraó entra atrás, Israel vai marchando e Faraó vem atrás. Então, no último segundo, Deus dá o livramento para Israel, afogando Faraó, os cavalos e os soldados no Mar Vermelho. Assim também vai acontecer com a igreja. A igreja não passará por um período chamado de grande tribulação, mas a igreja, ela vai até o último minuto aqui na terra, e a coisa vai ficar difícil. Só os que estiverem orando, buscando a presença do Senhor, vão continuar firme e permanecer firme na casa do Senhor. E após esse evento, que acontece na terra, mas envolve os céus, o livro que nós lemos, a passagem e hora que nós lemos aqui como base no que nós vamos falar, que eu estou falando para vocês, ele não tem uma ordem cronológica. Os selos, as trombetas e as taças, sim, tem uma ordem cronológica, mas as passagens parentéticas, que estão entre parênteses, elas não têm uma ordem cronológica. Nós pensamos que tem, mas não tem. E no dia que acontecer o arrebatamento da igreja, antes que isso aconteça, vai haver uma batalha no céu, que muitas pessoas pensam que essa batalha é lá no meio da grande tribulação, mas ela é no começo da grande tribulação. Miguel vai batalhar contra o dragão, e o dragão vai batalhar contra Miguel. Mas, o que vai acontecer? Eles não poderão subsistir. O dragão, que é Satanás, e os seus anjos, 1/3, não vão poder resistir. E Miguel vai jogar ele para a terra. No momento que Satanás é lançado por terra, a igreja sobe. Nem Satanás vê a igreja subindo, e nem a igreja vê Satanás descendo. Porque quando isso acontecer, vai abrir-se uma avenida direto no céu. E essa avenida tem um fim, e é uma porta. E essa porta vai se abrir, e a igreja vai adentrar para dentro dos céus. Isso vai acontecer. Porque os céus, tal qual nós entendemos pela Bíblia Sagrada, ele tem portas e ele tem janelas. E após isto acontecer, a igreja do Senhor vai encontrar com o Senhor nos ares, e ela será conduzida aos céus dos céus. E antes da igreja entrar na Nova Jerusalém, nas portas da Nova Jerusalém, tem que acontecer um fato. Vai ser estabelecido um tribunal, que não é o tribunal do trono branco, é chamado tribunal do Bema, aonde todos os crentes, de todas as idades, de todos os tempos, vão comparecer perante Cristo para receber o seu galardão pelo trabalho prestado ao Senhor aqui nessa terra. Mas um dos galardões que mais me chama a atenção é aquele que diz assim, ó: seja fiel até a morte, e eu dar-te-ei a coroa da vida. Irmãos, alguém poderia me indagar da seguinte forma: mas então quer dizer que se eu não morrer, eu não vou ganhar a coroa da vida? Não, não é assim. Não é assim. Muitos dos nossos irmãos no passado e também no presente estão entregando as suas vidas por causa do Evangelho. Louvado seja o Senhor pelo Brasil que nós estamos vivendo nele aqui. Está uma benção. Aconteceu um caso essa semana meio isolado ali, mas aquilo ali é um caso isolado. Aquilo é o caso de ignorância e prepotência e abuso de autoridade por parte de uma autoridade constituída, né? Mas já foi resolvido o problema ali. Mas Deus, ele olhando para o seu coração, para o meu, para o nosso coração, ele sabe no século 21 quem estaria disposto a morrer pelo Evangelho. Ele olha, ele examina o nosso coração e ele sabe. Então, mesmo que nós não damos a nossa vida pelo Evangelho, estamos dispostos a morrer, nós vamos ganhar também a coroa da vida, porque Deus conhece os nossos corações. Deus sabe quem aqui no Brasil, ou na igreja de São Miguel, se viesse uma perseguição, ele daria a sua vida, ele derramaria o seu sangue pelo Evangelho. Eu olho nos rostos de vocês, eu falo que não, o Elinaldo não, o irmão ali não, mas não, Deus olha com você, não, ele está disposto sim, se vier perseguição, ele dá a vida sim. Deus conhece. E aí nós vamos ganhar a coroa da vida.
E a igreja vai ser conduzida, não é para ser condenada. A igreja vai ser ali conduzida para receber o seu trabalho. A salvação é exclusivamente pela graça de Deus e pela fé. Mas após o crente ser salvo pela graça e pela fé, o trabalho que ele presta aqui vai render galardão para ele ali no céu, sim, Senhor. Infelizmente, muitas pessoas vão chegar ali só com a salvação, só salvos, e não vão receber galardão nenhum, porque nunca na obra do Senhor teve coragem de pregar, nem mesmo um prego numa barra de sabão. Nunca fez absolutamente nada, nada, nada. E todos nós temos condições de fazer algo na obra do Senhor. E o interessante é que, se olharmos nas parábolas de Jesus, nós vamos entender que o que Jesus está interessado não é em quantidade de trabalho, e sim em qualidade de trabalho, porque não adianta fazer muito, mas fazer mal feito. O interessante é fazer, mas fazer bem feito, com qualidade. E Jesus está procurando crentes para trabalhar com qualidade para Ele na obra do Senhor, com dedicação. E após esse evento, nós seremos conduzidos a um lugar que a Bíblia chama de sala do banquete, nas regiões celestiais, aonde a noiva, a igreja que foi comprada da terra, lavada, purificada, vestida toda de branco, porque ela foi purificada pelo sangue de Jesus, e ela vai ser conduzida, e aí, então ela vai se encontrar com o noivo, e ela estará ali contraindo um compromisso matrimonial com Cristo por toda a eternidade. Aleluia, a igreja. Aí eu fico pensando da seguinte forma: Deus assentado no trono, ao redor do trono de Deus tem mais 24 tronos, e entre o trono de Deus e os 24 tronos, tem mais 4 tronos, que são de 4 querubins, que são em formas de animais. E daí Deus olha e fala assim: meu filho, mas a tua noiva está tão bonita, né? Jesus fala assim: eis que eu faço nova todas as coisas. E a noiva bonita, bem vestida, roupas resplandecentes, porque ela lavou e branqueou as suas vestes no sangue do Cordeiro. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. E aí então, irmãos, os 24 anciões se levantam e começam a adorar a Deus. E eles pegam as suas coroas e prostram-se diante de Deus, e pegam as suas coroas e jogam diante de Deus. E os serafins também entram no cântico, a igreja entra no cântico, e aí a Bíblia diz que a igreja cantará o cântico de Moisés e o cântico do Cordeiro. O cântico de Moisés é o cântico da libertação, e o cântico do Cordeiro é o cântico da redenção. E quando a igreja começa a cantar o cântico da redenção, todos os anjos se calam para ouvir a igreja cantar, porque anjo não conhece o que é redenção, anjo não conhece o poder do sangue de Jesus, e eles calam-se e inclinam a cabeça e ouvem a igreja louvar a Deus cantando o cântico do Cordeiro. Aleluia! Vocês sabem que vocês nunca me viram cantar aqui, mas pode ficar tranquilo, lá no céu eu serei um exímio cantor. Lá no céu eu vou cantar que vocês nem imaginam. Ué, mas esse camarada não cantava? Esses irmãos cantam desafinado. Lá no céu vai como que é, e eu vou cantar esse cântico. Louvado seja o nome de Jesus. Mas enquanto isso, o que acontece na terra? Ai dos que habitam na terra, porque o diabo desceu até vós, foi lançado até vós, e sabendo que resta-lhe pouco tempo, ele tem uma grande ira, uma grande fúria contra os que habitam aqui na terra. Ele vai tomar posse de um homem, que biblicamente nós o conhecemos, ou popularmente ele é conhecido como anticristo. E ele vai reunir todos os crentes professos que não foram arrebatados, todas as religiões que não crê na palavra de Deus, vão reunir tudo num grupo político religioso, e vai implantar
um só governo, uma só religião. A princípio ele receberá um pouco de resistência por parte da religião, mas ele então, o diabo vai possuir um outro homem, que nós o chamamos de besta que sobe da terra, ou também falso profeta, e esse homem vai surgir na religião mundial, e vai fazer uma unificação de política e de religião nesse mundo, para depois lançar a humanidade na maior catástrofe, no maior caos que a humanidade nunca viu na história. E eu estou preocupado com isso, olha a minha cara de preocupado com isso, porque nesse período, a igreja do Senhor, ela está no céu glorificando o nome de Jesus. Aleluia. Irmãos, muito cuidado com uma ferramenta excelentíssima para pregar o evangelho, mas também é um campo minado. Dependendo do lugar que você pisa, você se explode, que se chama-se internet, principalmente o YouTube. A igreja do Senhor, neste período, ela não estará aqui, não, senhores. Não, senhor, a igreja não estará aqui. Tem pastores irresponsáveis por aí no YouTube dizendo o seguinte, ensinando os crentes como é que é para fugir do anticristo, como é que é para armazenar arroz, feijão. Diz que em algumas regiões, aqui para o lado de Rondônia, diz que é até bom, pode fugir para a Serra da 94, para a Serra de Brasilândia, para escapar, ensinando como é que armazena água, como é que armazena arroz, feijão, comida. Diz que é para tirar o dinheiro do banco e guardar em casa, porque o anticristo, irmãos, quando o arrebatamento acontecer, eu quero saber se eu tenho R$1 ou se eu tenho 1 milhão no banco, que fique tudo isso para trás. Não quero saber disso não, uma herança maior nos espera, um tesouro maior foi preparado para nós, lá nas regiões celestiais. Existem esses inconsequentes, esses irresponsáveis por aí, pregando que a igreja vai estar aqui, enquanto a Bíblia afirma que ela não vai estar aqui nesse período. Constantemente, eu recebo perguntas de áudio de irmão, esse chip aí é o sinal da besta? Essa nanotecnologia é sinal da besta? Eu falo, irmão, deixa eu dizer uma coisa curta e bem clara para você. Deixa eu ser claro e sucinto com você. Quem descobrir quem é o anticristo e que é sinal da besta, eu tenho uma má notícia para ele. O arrebatamento já aconteceu e o camarada ficou. Porque a igreja não vai ver o anticristo, nem tampouco vai conhecer o anticristo. A igreja será arrebatada à sombra do anticristo, mas ela não conhecerá. E eu não quero nem saber, porque aonde eu estou é gozo, é paz, é alegria. Eu não quero nem saber o que está acontecendo aqui. Nós estaremos lá. Nós estaremos na presença do Senhor. E a terra, na maior catástrofe que já existiu. A Bíblia diz que se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Ah, mas a tribulação é 7 anos, quer dizer que Deus vai tirar um pouco dos 7 anos? Não. Na onisciência de Deus e na presciência de Deus, o mundo merecia muito mais castigo, e Deus o resumiu só em 7 anos. Foi resumido, porque senão nenhuma carne se salvaria. Esse homem vai fazer uma aliança política religiosa com a nação de Israel. Quando terminar essa aliança, é para ela durar 7 anos, mas ela vai durar, de paz aparente, somente 3 anos e meios. Porque na metade da semana, e a semana não é semana de dias, é semana de anos, e não é 365 dias, não. É de 360 dias. O nosso calendário aqui é 365, calendário judaico, calendário profético é 360 dias. Ele vai romper com Israel. Por quê? Porque o templo vai estar reconstruído, e ele vai se assentar no templo de Deus, ostentando como se fosse Deus, e dizendo que é Deus, e vai exigir que todos os judeus o adorem. Mas os judeus foram sarados, foram curados de toda a idolatria lá na Babilônia. Os judeus podem ser acusados de todo quanto é tipo de pecado,
mas de idolatria nunca mais. Eles foram curados. E quando isso acontecer, eles negarão de adorar o anticristo. Então vai romper e começará uma perseguição tremenda contra os judeus e contra os demais gentios das nações que ficarem aqui. E sabe o que vai acontecer nesse momento? Ele vai reunir um exército mundial e vai cercar a cidade de Jerusalém, para em um só golpe ele exterminar os judeus no mapa, porque o Satanás é o maior antissemita de toda a história. Muito cuidado com igrejas que não consideram Israel no contexto profético, é igreja falsa. Muito cuidado com pastores cujos seus ensinos e as suas pregações não consideram Israel no plano de Deus. É pregação falsa, é falso profeta. Toda religião, toda denominação, todo pregador, ensinador que preza pela palavra de Deus, ele considera o plano que Deus tem para essa nação. O pastor disse que é o relógio escatológico, relógio profético de Deus. Quer saber quando está perto da meia-noite? Olha para a nação de Israel. Isso vai acontecer. Vai reunir. E todos os judeus vai estar e vai procurar refúgio dentro da cidade de Jerusalém para se proteger. E então, neste momento, já está findando-se a grande tribulação. E a igreja, ela está no finalzinho das bodas do Cordeiro, participando da ceia do Senhor, da ceia. Se é uma ceia literal, eu não sei, é figurado, eu não sei. Eu sei que a Bíblia diz que é uma santa ceia, que nós vamos participar ali. Porque para Deus nada é impossível. E a igreja vai estar no finalzinho da grande tribulação. E de repente Israel é cercado por todas as nações, de todos os lados. Israel olha na sua vanguarda, está vindo os exércitos. Olha à esquerda, olha à direita, ela vem. Olha na retaguarda, também está tudo cercado. E eles não têm. E aí então, a Bíblia diz que Deus vai derramar sobre Israel o Espírito de graça e o Espírito de súplica, que é o Espírito Santo. E aquele judeu vai começar a clamar. Alguém fala assim, você é de que casa? Eu sou da casa de Davi. Então vem gente comigo, vamos clamar aqui a casa de Davi. Eu sou da casa de Natã. Vem aqui, vamos clamar aqui. E vão formar minúsculos grupos clamando e pedindo misericórdia para Deus. E eles vão clamar, e eles vão clamar, e vão clamar. E o clamor desse povo vai subindo, vai subindo, vai subindo, e vai chegando, e vai vencendo o primeiro céu, o segundo céu, o terceiro céu, e adentra na presença de Deus. Aí de repente Jesus Cristo, que é onisciente, ele está lá, e a igreja, mesmo depois de transformada, ela não será onisciente nem onipresente. De repente Jesus na cabeceira da mesa, ele fala assim, vocês estão ouvindo? Eu digo assim, eu não estou ouvindo não. Tem um clamor lá da terra, os meus irmãos estão clamando, estão pedindo a minha volta. A igreja, e daí Jesus fala assim, estão clamando, o Senhor vai descer? Jesus fala, sim, eu tenho que descer, está profetizado que eu tenho que descer, porque Jesus, quando ele ressuscitou no domingo, 40 dias depois, ele foi até o Monte das Oliveiras e foi elevado aos céus, e os discípulos ficaram olhando assim para Jesus. Aí de repente apareceu 2 varões vestidos de branco e falou assim, varões Galileu, por que vocês estão olhando para cima? Esse Jesus que vocês viram subir, ele ia descer, do mesmo lugar que Jesus subiu, do Monte das Oliveiras, ele vai descer sobre o Monte das Oliveiras. Aí de repente alguém fala assim, Senhor, o Senhor vai descer? Ele falou assim, eu vou descer. E nós, Jesus falou assim, acompanhe, me acompanhe. Aí sabe o que é que vai, irmão? Vai Jesus na vanguarda, assim na retaguarda de Jesus, vem a igreja do Senhor, e depois na vanguarda, na retaguarda da igreja, vem um exército de anjos, que fecha os céus todos, e Jesus desce, e ele coloca os pés dele sobre o Monte das Oliveiras. O Monte das Oliveiras, ele vai se rachar no meio, para o norte e para o sul, e os judeus vão fugir pelo meio das pernas de Jesus, naquela rachadura do monte, porque ele disse assim, eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá vida pelas ovelhas. Todas as tardes lá em Israel, o pastor pega 2 pedras, e coloca uma pedra aqui, e uma pedra aqui, e coloca os pés assim, e fala para as ovelhas ir passando debaixo das pedras, e ele vai contando as ovelhas, e Jesus vai ficar um pé no norte, um pé no sul, e Israel vai passar, fugindo pelos vales do anticristo.
Isso vai acontecer na vinda de Jesus em glória, que não tem nada a ver com o arrebatamento da igreja. Aleluia. Oh, aleluia. Alguém pergunta assim: e nós, igreja? É só ler a Bíblia. A igreja, quando Jesus pisa no Monte das Oliveiras, a igreja vai ser deslocada para um lugar chamado Monte Sião. A igreja vai lá para o Monte Sião. Monte Sião é o mesmo que Jerusalém. Sião, no contexto profético, é mesmo que Jerusalém. Aí quando Jesus derrota o anticristo, o falso profeta os pega vivo e lança no lago de fogo. Aí de repente, Jesus fala assim para a igreja: fica no monte Sião, porque eu tenho algo mais para me fazer. Porque haverá um grupo de judeus que vai se deslocar fugindo do anticristo, não para Jerusalém, mas para a capital de Edom, a cidade hoje conhecida como cidade de Seir, ou também hoje, atualmente, Jordânia. Eles vão correr para lá. E o anticristo vai mandar um forte exército para exterminar esse pequeno grupo de judeus. Aí Jesus vai falar assim, ó: fica no Monte Sião, que eu tenho que ir até na Cisjordânia. E Jesus vai para a Cisjordânia. A igreja vê ele indo, e de repente, quando Jesus volta, Jesus está com suas vestes todas manchadas de sangue. Aí ele fala assim: aonde o Senhor foi? Ele falou assim: eu fui pisar o lagar das uvas que estavam podres, e eu pisei sozinho o lagar, e as uvas foram espremidas, e mancharam a minha roupa de sangue. Aí então, Jesus Cristo, ele entra do Monte das Oliveiras para dentro de Jerusalém. Mas tem um detalhe tremendo. Um muçulmano, por nome de Sultão Suleimã II, ele viu essa profecia na Bíblia, e ele disse: Messias judeus não entra em Jerusalém, fecha a porta oriental, porque há uma profecia na Bíblia que Jesus vai entrar na porta oriental de Jerusalém. Ele mandou fazer um muro para que Jesus não entrasse. E então depois ele falou assim: olha, esse muro é perigoso ser quebrado, esse muro. Ele falou assim: vamos construir um cemitério na frente. E construir um cemitério na frente do muro, para que Jesus não entre na cidade de Jerusalém. Mas, quando Jesus pisar no Monte das Oliveiras, aquela trinca, aquele abalo sísmico, ele vai em direção ao cemitério, vai abrir o cemitério para um lado, para o outro, e vai quebrar o muro, e Jesus vai entrar dentro da cidade, do jeito que está profetizado. Pode fazer muro, pode fazer o que quiser. Aleluia! E sabe algo mais muito interessante? Que eles descobriram que essa parte de Jerusalém ali, que eles fecharam o muro, não é bem ali que Jesus vai entrar. Jesus vai entrar cerca de 8 metros para baixo, porque o muro, a porta oriental, ela está hoje debaixo de cerca de 6 a 8 metros de escombros. E Jesus vai dar aquele terremoto, vai abrir em cima, vai abrir embaixo, e Jesus vai passar. E Jesus vai entrar, e ele vai entrar. E ninguém vai impedir a manifestação gloriosa do Senhor Jesus. De pé, para vocês descansarem. Aleluia. 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 Vocês já imaginaram como é que é o céu? Já pensaram como é que é o céu? Quando nós olhamos uns calendários, umas folhinhas por aí, alguns desenhos, nós vemos uns anjos, né? Uns bichinhos fofinhos, parecendo um pão depois que assa, né? Quando está crescido, passar. Os bichinhos têm até asinha, né? Que coisa bonitinha. Irmãos, o céu é tão tremendo, falando só da presença dos anjos. Deus eu vou deixar ele à parte. Jesus eu vou deixar ele à parte. É tão tremendo que se um homem no seu natural ver um daqueles seres, é perigoso ele morrer em cima do rastro. Daniel, quando estava em oração pelo seu povo, veio um dos anjos voando sobre o rio Tigre,
e ele tocou em Daniel. Quando ele tocou em Daniel, Daniel começou a andar com os joelhos no chão e as mãos no chão, como se fosse uma criança quando começa a querer andar. Então Daniel falou assim, o anjo falou assim, Daniel, um homem muito amado, homem muito desejado. E ele foi e tocou no ombro de Daniel. Quando tocou no ombro de Daniel, ele falou assim, fala, porque o Senhor me confortaste. Aí então, Daniel vê um outro ser por cima do sol. Então ele fala assim, como pode o meu Senhor conversar com o meu Senhor? Assim é o céu. Assim é o céu. Mas a igreja vai estar transformada. Aí, irmãos, Deus, no final de tudo, deixei muitas partes aqui sem falar. Deus vai estabelecer um novo céus e uma nova terra. Haverá uma fusão dessa terra que é a tal qual nós conhecemos, desse céu como nós conhecemos. Haverá uma fusão desses dois. E nós estaremos para sempre na eternidade. Agora eu quero que vocês me digam, quem é que tem uma mensagem mais autêntica, mais consoladora, mais esperançosa do que o cristianismo? Dá para nós cantar um hino? 26, mas toca aí, mas toca, vocês sabem tocar. Vocês sabem como é que toca. Aleluia. A igreja, vamos fazer um grande coral aqui?